Então, eu vou falar hoje um pouquinho sobre como que a gente pode utilizar o método Pilates como uma renda extra para quem faz outras atividades, né? Instrutor de academia, é fisioterapeuta, né? Precisa complementar a renda e eu vou falar como que você também pode fazer isso, complementar a sua renda com o método Pilates. Muito boa noite! Então, hoje eu vou mostrar como que vocês podem faturar mais trabalhando com o método Pilates. O tema de hoje é Pilates como renda extra. Então, muitas pessoas já trabalham com Pilates, vivem de Pilates, né? Tem estúdios de Pilates. Entretanto, tem outras pessoas que acham que talvez não seja possível trabalhar com Pilates, que não tem como investir, né, num estúdio de Pilates, numa formação de Pilates. Então, eu vou falar hoje um pouquinho sobre como que a gente pode utilizar o método Pilates como uma renda extra para quem faz outras atividades, né? Instrutor de academia, é fisioterapeuta, né? Precisa complementar a renda e eu vou falar como que você também pode fazer isso, complementar a sua renda com o método Pilates. Eu acho que o primeiro passo aqui é entender o que é o método Pilates. Sei que muita gente já sabe o que é Pilates, já tem pelo menos uma ideia do que é Pilates, mas ainda muitas pessoas não sabem. E para quem já trabalha com Pilates, isso pode parecer um pouco estranho, né? Eu mesma, essa semana passada, um dos estagiários do local onde eu trabalho me perguntou o que é Pilates. Eu, tá brincando, né? E ele, não, realmente não sei. Eu sei que é um exercício que foi criado por um homem, um americano, né? Diz ele. E eu, nossa, tu realmente não sabe o que é Pilates. Vem cá que eu vou te contar o que é. Ou seja, não é tão óbvio assim. Muitas pessoas ainda não sabem o que é Pilates. As graduações nem sempre têm uma disciplina que fala sobre o método Pilates. Então, eu vou começar por aí. O que é Pilates? Vou explicar para quem ainda não sabe o que é. E é um pouco difícil de explicar o que é Pilates sem mostrar os exercícios, sem mostrar os equipamentos, sem realmente mostrar o método, né? Apenas com palavras. Mas vou tentar da melhor forma possível explicar o que é Pilates. Bom, Pilates a gente pode dizer que é uma ginástica voltada para a coluna, né, para a postura, mas ao mesmo tempo é muito mais do que isso, porque tem uma filosofia por trás do método, tem exercícios que trabalham o equilíbrio do corpo. Então, a gente trabalha exercícios de força, de mobilidade, de flexibilidade, tudo dentro de uma sequência de exercícios, que pode ser feito em equipamentos que foram desenvolvidos pelo Joseph Pilates, mas também tem uma sequência de exercícios que pode ser feita no solo. Além disso, tem outros equipamentos que não têm uma sequência formada. Tem exercícios que a gente faz lá, naqueles equipamentos, e que não tem uma sequência. A gente pode colocar na ordem que quiser, escolher conforme o instrutor acha necessário para o corpo do aluno. Tem acessórios que se podem utilizar também, pezinhos, enfim. Tem algumas coisas dentro que são muito específicas do Pilates, tá? Então, não só os equipamentos são do Pilates, mas tem exercícios para aquele equipamento. A gente não pode simplesmente pegar um exercício da musculação ou do treinamento funcional e querer colocar dentro dos equipamentos de Pilates. Não. Cada equipamento tem seus exercícios e que foram desenvolvidos por Joseph Pilates, tá? Então, o Pilates ele é muito conhecido por melhorar a postura, né? Por deixar o corpo mais flexível, por dar mais força, mais resistência. Acho que o carro-chefe do Pilates, quando alguém fala, é em relação à postura. Porque ou a gente tem as costas muito tensas e o peito, né, muito alongado, e aí tem aquela hiperextensão da coluna, ou a gente tem, que a gente mais vê, né, aquele peito fechado e as costas muito alongadas, aquela posição mais cifótica, né? E quando a gente começa a fazer Pilates, se equilibra, nenhum lado fica muito forte, outro muito fraco. Eles se equilibram e a gente consegue um alinhamento melhor do corpo. Então, isso é o método Pilates, tá? Algumas pessoas confundem que Pilates é alongamento, é uma prática da fisioterapia, né? Um tratamento de fisioterapia. E, na verdade, quando o Joseph Pilates criou, ele não buscou como uma reabilitação
ou como um exercício de alongamento? Ele buscou como um exercício de condicionamento físico. Então, o método foi desenvolvido ao longo de anos, mas quando ele pensou em desenvolver o método Pilates, não foi pensando nem em reabilitação e nem em exercícios de alongamento, mas sim de condicionamento físico, corpo e mente sã, né? Desenvolver o corpo como um todo. Tá? Então, tem essa filosofia de mente, corpo e espírito, que vem um pouco, né, de práticas mais antigas, né? Porque tudo que vem depois de 1920, né, a gente começa a ter baseado em práticas milenares, como yoga ou outras artes marciais. E o Joseph Pilates, ele era autodidata, ele não tinha formação nem em educação física, nem em fisioterapia, na verdade, nem em nada, né? Ele era um boxeador amador, ele gostava muito de se movimentar, como a cultura alemã, né, de fazer exercícios. E ele desenvolveu esse método junto com o irmão dele, o Fred, desenvolveu todos os equipamentos, tá? Mas o intuito dele era trabalhar a contrologia, a arte de controle da mente sobre o corpo, e então ele desenvolveu esses exercícios para buscar um condicionamento físico. E condicionamento físico para o Joseph Pilates é isso, é a completa coordenação corpo, mente, espírito, e a gente tem vigor e disposição para fazer as tarefas do dia e não estar sentindo dores e cansaço e sempre indisposto. Então, mais ou menos é isso. Então, a gente pode utilizar no tratamento lá na minha prática da fisioterapia? Pode utilizar, claro que pode. Mas não é fisioterapia. A gente vai fazer fisioterapia, tem os equipamentos, materiais de fisioterapia específico, e a gente pode utilizar as aulas de Pilates, o exercício de Pilates, como uma prática associada ao tratamento de fisioterapia de um paciente. Na educação física, a gente vai tratar alguém com uma dor lombar com Pilates? Não, a gente vai dar aula de Pilates e o método vai fazer com que essas dores acabem, porque vai fortalecer o corpo, vai alongar o corpo. Mas eu não vou usar o Pilates como um exercício de alongamento, por exemplo, porque muitos exercícios não são apenas alongamentos, são alongamentos ativos, então vai ter contração e alongamento da musculatura. Então, só para ficar claro, Pilates é Pilates, não confundam. Não é uma coisa nem outra, ele é o que ele é Pilates e ponto. Não dá para a gente pegar um exercício de Pilates e colocar em algum outro lugar. Não dá para a gente pegar um equipamento de Pilates e botar outro exercício que não seja de Pilates. Dá, mas daí já não é mais Pilates, é outra coisa, tá? Essa é a maneira como eu penso e como eu vejo o método. E ele tem um criador, ele tem uma filosofia, ele tem princípios, e ao longo dessas próximas 2 semanas, eu vou falar um pouco mais sobre isso com vocês, tá bom? Tá, vamos agora parar para pensar um pouquinho assim. Tem equipamentos e tem exercícios de solo, né? Como eu falei, a gente pode utilizar os equipamentos que o Joseph Pilates criou, a gente pode fazer exercícios de solo, que são chamados Mat Pilates. Mas qual a diferença entre eu usar os exercícios nos equipamentos, nos acessórios, enfim, no que eu tenho de disponível de material, ou eu utilizar somente o meu corpo no solo? Bom, em relação a benefícios, serão os mesmos. Eu vou ganhar força, tanto nos equipamentos quanto sem os equipamentos. Eu vou ganhar resistência, tanto nos equipamentos quanto sem. Eu vou ganhar flexibilidade nos dois. Então, todos os benefícios do método eu vou ganhar nos dois, tanto nos equipamentos como sem os equipamentos. A diferença é que nos equipamentos tem molas. E essas molas, elas criam uma resistência, sim. Então, a gente faz um pouco de força com as molas, faz. Mas, de contrapartida, as molas, e principalmente para um aluno iniciante, elas dão muita assistência nos exercícios. O que quer dizer isso? De que, de certa forma, elas ajudam os alunos no desenvolver dos exercícios, dão suporte para abrir e fechar o carro, para empurrar e voltar as pernas. Então, as molas, em alguns exercícios, vão ajudar, entretanto, em outros exercícios vão dar mais resistência e trabalhar um pouco mais de força. No solo, não tem esse apoio, né, das molas, não tem essa resistência das molas, tem a ação da gravidade e o peso corporal, tá? Então, talvez tenha um pouco menos de auxílio. No equipamento, a gente tem todo o apoio e suporte do equipamento, que no solo a gente tem apenas o solo. Então, se a gente for parar para pensar, pode parecer que o solo, os exercícios de solo são mais fáceis ou que talvez são mais fracos, e na verdade, não.
Dependendo do exercício, a gente não tem a assistência das molas, como tem nos equipamentos, e aí se tornam mais difíceis, tá? Se a gente parar para pensar, um reformer é uma cama que tem apoio de ombros, tem apoio de cabeça, tem todo o suporte do equipamento, as alças, ele vai, a barra de pés, então ele vai abraçar o corpo do aluno e dar esse suporte que o aluno não tem. No solo, é o corpo e o solo. Tá? Então, a gente tem que desenvolver ou tem que ter uma metodologia que a gente saiba utilizar muito bem os equipamentos para dar esse suporte para o aluno quando ele está começando. E a mesma coisa no solo, saber utilizar o mat e o solo para dar esse suporte, esse apoio para o aluno. Então, nenhum nem o outro tem mais ou menos vantagem. Os dois têm benefícios iguais. Então, no final das contas, força, flexibilidade, resistência, os dois vão ter. Qual a diferença de um e para o outro? Quais tipos de aulas que eu posso fazer com um com o outro? Então, acho que a principal diferença é que nos equipamentos eu vou ter essa resistência e auxílio das molas e do suporte do equipamento, e no mat eu não vou ter esse suporte. Mas eu posso utilizar os acessórios também que foram criados por Joseph Pilates. Então, tem os Magic Circle, a gente tem Toe Corrector, Foot Corrector, a gente tem vários acessórios que o Joseph Pilates criou ou que ele utiliza, pezinhos de meio quilo, por exemplo, para fazer os exercícios. Fora isso, não é porque o Pilates é clássico que a gente não pode utilizar outras coisas, como, por exemplo, uma TheraBand, né? Ou utilizar uma toalha que o cliente tem em casa. Tem os bastões, né, do método Pilates, os bastões com peso que podemos utilizar no mat também. Então, tem muita coisa que a gente pode utilizar no mat. Ou somente o exercício de solo com peso corporal, que também já é um baita exercício, uma baita ginástica, tá? Então, essas são as diferenças entre eles. Claro que para ter os exercícios com os equipamentos, a gente tem que ter um investimento maior, uma formação mais prolongada para conhecer todos os equipamentos, exercícios de cada equipamento, comprar os equipamentos, né? Se a gente vai pensar em abrir um estúdio, tem que investir também na compra dos equipamentos. Enquanto que no solo, facilita muito, né? Afinal de contas, a gente só precisa do tapetinho. Tendo um tapetinho, a gente consegue dar aula de Pilates em qualquer lugar. E, na verdade, nem todo mundo tem o tapete, né? O mat, que a gente chama, esse tapetinho parecido com o tapetinho de yoga. E aí, vai fazer as aulas de Pilates em cima do tapete da sala, né? Naquele tatame das crianças, ou eu sugiro, às vezes, colocar edredons, né? Uma coberta, algo para proteger a coluna. Então, a facilidade de acesso ao mat Pilates é muito maior. E aí, quais os tipos de aula que eu posso dar no mat Pilates? Eu posso dar aula individual, presencial, eu posso dar aula individual no ambiente online. Eu posso dar aula em grupo, né? Se eu tiver um grupo para atender, ou posso atender, inclusive, esse grupo online. Eu posso dar aula na casa do meu aluno, eu posso dar aula no trabalho do meu aluno, então eu já dei aula indo no ambiente de trabalho dos meus alunos, claro que agora, em função dessa distanciamento social, as empresas estão fazendo home office, então atendo alguns online em casa, esse agora tem sido praticamente a única forma de atendimento que eu estou fazendo com esses meus alunos no online, e posso ir na casa desses meus alunos, atender domicílio deles, né? Então, as facilidades, as possibilidades que o mat Pilates me dá são muitas, e eu vou aproveitando, então, essa possibilidade, esse leque de opções que o mat Pilates dá. Em grupo, duplas, né? Individual, semi-individual, né? Se for trabalhar em duplas. Então, as possibilidades são várias. Que o equipamentos não permite, não tem como carregar os equipamentos para casa dos meus alunos, para o trabalho, né? Não tem como fazer online, porque o meu aluno não vai ter o equipamento. Então, o mat Pilates facilita bastante nesse sentido, tá? Muito bem. Como que eu cheguei nessa conclusão de utilizar o Pilates como renda extra na minha vida? Porque assim, né, como que eu comecei? Eu comecei pensando no Pilates como renda extra. E, na verdade, eu vou contar para vocês um pouquinho do porquê que eu mudei para o Pilates. Hoje eu trabalho 100% só com Pilates, mas como que foi essa troca? Na verdade, quando eu me formei, eu estava na graduação, né, eu me formei em Educação Física,
Entrei em 2006, saí em 2012 da faculdade, e eu sabia que eu não queria trabalhar, por exemplo, com musculação, aulas de jump, pump, porque eu sabia que era baixa remuneração, baixo reconhecimento profissional. E principalmente jump, pump, essas aulas tinham que ficar, né, exigindo muito da minha capacidade física. Então eu decidi que eu ia procurar algo que tivesse uma valorização profissional melhor. Então eu comecei a procurar emprego na área da natação. E comecei a trabalhar com natação, hidroginástica. Trabalhei por 5 anos com ambiente aquático. Só que no meio do caminho, eu ouvi falar no tal de Pilates. E eu não vou mentir para vocês, eu não sabia o que era Pilates, eu não tinha noção do que era Pilates. Eu sabia que ganhava bem, eu sabia que o retorno financeiro era bom, não tinha ideia de como é que era a aula de Pilates, se tinha que demonstrar exercício, não sabia nada. Então eu fui, comecei a fazer congressos, ver uma aula de Pilates, outra, eu vi que tinha muitas coisas diferentes. E resolvi ir pela linha clássica, porque era a origem do método, era onde tudo começava, e eu comecei já desde a minha primeira formação a fazer o Pilates clássico. E ali dentro do Pilates eu comecei a fazer aulas de Pilates. E aí que eu vi como que era o método. E aí que eu vi a transformação no meu corpo. E aí eu vi que aquilo era fantástico, que aquilo era mágico. Mas, na verdade, a primeira coisa que me moveu a estudar o Pilates foi a questão financeira. Eu não vou mentir para vocês, e talvez muitos de vocês tenham começado por aí. E aí fica aquela questão, mas é pelo dinheiro. No primeiro momento, a gente pensa em profissões que a gente gosta, mas a gente também pensa no retorno financeiro. Né? A gente trabalha para ter o retorno financeiro. E quando eu vi a primeira vez o Pilates, minha intenção era essa. Durante o processo, e eu vou dizer que aqui eu tenho sorte, vamos botar assim, sorte de ter ido direto para uma formação clássica e ter feito um curso que me deu embasamento suficiente para começar a dar aula de Pilates, e que eu já comecei a ver a transformação no meu corpo, já comecei a ver a filosofia do método e descobrir as potencialidades do método. E a minha primeira formação foi o MET Pilates. Eu não fiz a formação completa de aparelhos no começo. Eu fiz só o MET Pilates, só o Pilates de solo, porque a formação completa não tinha condições de pagar. Professor de natação hidroginástica não ganha tão mais quanto professor de musculação. Então, para pagar o curso completo, não tinha como. Então, eu fiz o curso de MET Pilates e comecei a trabalhar com Pilates e fazendo essa renda extra. Né? Então, fui fazendo... Eu continuei com aula de natação e hidroginástica, e aí, aos poucos, eu fui adquirindo um aluno ou outro de Pilates, tá? Então, a primeira vez que eu fui dar aula de Pilates, eu lembro que não foi legal. Foi uma aula horrível, inclusive. A primeira aula foi tenebrosa, porque eu não tinha sido tão bem preparada quanto a metodologia. Foi um curso que foi 3 dias de MET Pilates, iniciante, intermediário, não tinha, assim, muita coisa de avançado, e a gente acabou não estudando muita questão de metodologia, como é que tu vai, as ações pedagógicas de ensino, né, como é que tu vai atuar, enfim. Ao longo do tempo, eu fui dando mais aulas entre erros e acertos, eu fui aprendendo o que funcionava, o que não funcionava, fui fazendo vários cursos que foram me dando mais embasamento, eu fui vendo o que dava certo, o que não dava certo, e colocando o Pilates como renda extra, somado à minha atividade como professora de natação, eu consegui dar entrada começar a fazer meu curso de formação de aparelhos completo. Levou acho que uns 4 anos, assim, de 2011, 12, 13... Não, na verdade, levou 3 anos para eu começar a fazer a formação completa. E eu consegui fazer o curso de formação completa. Quando eu comecei a dar aulas com o MET Pilates para complementar minha renda, eu consegui também dar entrada nesse apartamento que a gente mora hoje. Então, várias coisas me foram possibilitadas a partir do momento que eu comecei a trabalhar com o MET Pilates para ser um adicional da minha renda extra. E no final das contas, eu me apaixonei tanto pelo método, estudei tanto o método e ele me deu tantas oportunidades que hoje eu posso viver 100% do MET Pilates. Mas eu comecei assim,
né? Comecei só com aulas de match, indo na casa da cliente, depois eu comecei a arranjar alguns alunos em que eu ia até o trabalho, fazia aulas em grupo, depois eu comecei a fazer esses atendimentos online, um pouco antes, né, de sair tudo isso de lockdown, de ficar em casa, eu já estava fazendo algumas coisas online, e aí só completou, né, para passar aqueles alunos que eram presenciais para o online, e hoje a gente está mantendo assim, está sendo ótima. É vantajoso tanto para mim quanto para os alunos, porque eu não preciso me deslocar até a casa deles, então eu economizo 1 hora, porque às vezes levo 30 minutos para ir, 30 minutos para voltar, mais 1 hora de aula, e a gente perde 2 horas nesse vai e vem. E para o cliente também, porque ele não precisa se preparar, se arrumar, não precisa nem escovar os dentes se não quiser, é só ligar a câmera, começar a aula, terminou, desliga a câmera e vida que segue. Então se torna muito mais prático, né? Então aqueles alunos também que viajam, vão sair de férias, tem que interromper os exercícios, não precisa, pode fazer a aula online através do Match. Então a facilidade que traz o Match Pilates, e que, no final das contas, foi o que manteve aí, né, quando fechou os estúdios de Pilates, foi o que manteve as pessoas conseguindo pagar suas contas, né, para quem já trabalha com Pilates, dominar essa parte do Match Pilates, dominar uma aula online, se tornou fundamental, certo? Então, hoje já faz 10 anos que eu trabalho com Match Pilates, e tudo que eu aprendi, eu pude ver, né, o que funciona, o que não funciona, e trazer para vocês o que eu acho que é importante, que tem que ser levado para a nossa prática no dia a dia. Eu vou tentar trazer aqui nessas lives que eu vou fazer nessas próximas 2 semanas, tá? Então, por que você deve investir tempo e investir financeiramente no Match Pilates especificamente, tá? Que vai ser o que eu vou me ater aqui mais em relação a exercícios. Por que eu acho que é tão fundamental um instrutor de Pilates ou quem quer começar a trabalhar com Pilates dar atenção ao Match Pilates, conhecer as possibilidades do Match Pilates? Porque a gente sentiu na pele que é importante saber fazer exercícios independente de equipamentos e de acessórios, porque a gente talvez tenha que manter esse atendimento online ou esse distanciamento social por mais alguns anos, se é que vai voltar a ter aglomeração. A gente não sabe o que vem nos próximos anos, né? Mas eu acho que esse cenário atual, não só em relação à pandemia, mas desse mundo online que a gente vive, desse mundo tecnológico que a gente vive, com certeza vai ser mantido, né? As pessoas cada vez mais sedentárias e com dores no pescoço por ficar no computador, dores nas costas por ficar muito tempo sentada, né, de trabalhar muito no computador. Tudo isso vai fazer com que as pessoas cada vez mais cedo procurem por exercícios que tragam esse bem-estar, né, que cuidem da coluna, da postura, como é o método Pilates. Então, eu não vou nem dizer que é uma profissão do futuro na nossa área, eu acho que já é uma profissão atual, e quem não está trabalhando com Pilates está deixando dinheiro na mesa, está perdendo tempo de se especializar e começar a atender esses clientes que têm demanda, que têm procura e que talvez não estejam encontrando profissionais capacitados e que deem o atendimento que é necessário, que resolvam suas dores. Então, para quem ainda não está trabalhando com Pilates, está perdendo tempo, já deveria estar trabalhando, porque o cenário que a gente vive é esse: pessoas cada vez mais sedentárias e cada vez mais jovens tendo problemas de coluna, tendo dores, né? E precisando se movimentar, precisando se exercitar e sem ter tempo. Porque a demanda de trabalho é alta, porque agora num clique a gente envia alguma coisa para o nosso chefe, com um clique a gente tem trabalho em cima da mesa, então tudo se torna muito rápido, muito dinâmico. Precisar sair de casa, precisar sair do trabalho, se deslocar, trocar de roupa, depois tomar banho para poder ir para o trabalho, se arrumar, isso tudo que dificulta o acesso ao exercício, quanto mais a gente puder facilitar para o cliente, melhor. Então, por isso que investir tempo e financeiramente no Match Pilates vale a pena, porque com certeza esse ano de 2020, 2021, nos mostrou que vem aí pela frente, acelerou o processo das pessoas começarem a fazer exercício, e principalmente o Pilates,
e ainda mais no formato online, sem precisar sair de casa, ou com atendimento individual, que você vai até a casa do cliente, tá? Além disso, quais são os benefícios, né, as vantagens de fazer esse atendimento com Match Pilates e poder se deslocar, né? Botar um tapetinho. Então, quando eu estava indo até o trabalho dos meus clientes, atender eles, ou eu ia até a casa dos meus clientes, atender eles, na casa eu ainda vou, tem casa que eu ainda atendo, eu boto o tapetinho embaixo do braço e vou até a pessoa para atender ela, ou ela já tem o tapetinho dela. Então, eu boto o tapetinho embaixo do braço e pego o meu Uber, eu vou de bicicleta, eu vou até o meu cliente e atendo ele. Isso dá uma liberdade de tempo e uma liberdade de financeira, não só para a gente, mas como para o cliente. Porque o cliente acaba economizando por não precisar se deslocar até o lugar, gastar gasolina, perder o tempo dele que ele podia estar produzindo no trabalho, né? E ele pode, então, ficar lá no trabalho rendendo o máximo que ele pode e você ir até ele. E para você também é uma liberdade de tempo e liberdade financeira, porque você pode fazer os seus horários, pode determinar os horários que vai trabalhar, determinar onde que vai atender, quem vai atender, tá? Então, tenho certeza que os benefícios são muitos, tanto para o cliente quanto para o profissional que vai fazer as aulas de Match Pilates, tá bom? Então, como eu falei, tem pouco investimento, né? Tanto para o cliente como para o profissional. Então, eu sempre peço que meus clientes tenham um tapetinho deles, e aí eles vão escolher se eles vão querer investir 100, 180 num tapete, né? Então, varia muito de cliente para cliente. E se o cliente não tem, eu posso levar o meu tapetinho. Eu tenho os tapetes que são exclusivos para meus clientes, que eu não utilizo para minha prática. E aí também eu não preciso de um grande investimento. Posso comprar um Magic Circle, pode comprar um pezinho, pedir para o meu aluno ter um pezinho de meio quilo ali para a gente utilizar, tá bom? Além disso, vai depender, né, essa questão de equipamento. Falei do tapete, falei dos acessórios, mas aí a gente também tem que incluir o que a gente vai, como é que a gente vai fazer esse atendimento. Se for presencial, a gente adiciona aí o deslocamento, ou se não, a gente tem que ter uma boa internet para a conexão não cair, para não falhar, enfim. Então, decidindo se você vai se deslocar até o cliente, pode ser de bicicleta, pode ser de carro, enfim, como você se desloca, ou se for online, que eu indico muito que vocês tenham domínio sobre o ensino do Pilates online, porque a gente só precisa aí de uma boa internet, tanto o aluno quanto o professor. Hoje a gente já tem plataformas que seguram muito bem a conexão, como o Zoom, então a gente consegue fazer a conexão, mesmo que a qualidade, às vezes, da internet do aluno não esteja tão boa, mantém e sustenta a conexão e consegue dar aula muito bem. Então, esses são os investimentos que a gente tem que ter, né? É um tapete, uma conexão de internet boa ou deslocamento até o nosso cliente. Então, é quase, não vou dizer que zero, mas o investimento é muito menor do que o retorno, tá? Então, sim, por esses motivos, acho que quem não está trabalhando com Pilates e com Match Pilates tá perdendo tempo e tá perdendo dinheiro, tá bom? Então, se quem não começar com isso logo, ou não abrir os olhos para isso o quanto antes, vai acabar perdendo clientes. Talvez porque não trabalha com Pilates e aí não sabe como que dá uma aula de Pilates e acaba perdendo clientes por não saber como dar aula de Pilates, como resolver o problema dele, por não ter, às vezes, resultados efetivos com o cliente, né? Não ter uma boa metodologia de ensino, ou não ter uma metodologia de ensino, né, e não saber levar a aula, guiar a aula, dominar a aula, né? Então, e se acaba não trazendo esses resultados para o cliente, vai acabar perdendo o cliente, né, ou vai acabar perdendo uma fatia do mercado, que é esse atendimento individual. As pessoas hoje gostam de ter exclusividade, querem ter exclusividade, ainda mais por ter mais segurança, né, utilizar as máscaras, então poder fazer aula de casa, poder fazer aula online, é mais confortável também, tá? Então, eu acho que esse é o melhor momento para começar a estudar, na verdade, para começar a trabalhar com Pilates online, com Match Pilates, né? Então, seja online, seja presencial, esse é o melhor momento. Estamos no auge do Match Pilates, ainda mais que agora estamos no mês de março, finalizando o March Madness, que se faz essa homenagem ao método. Tá tão lindo ver nas redes sociais as pessoas postando as fotos dos exercícios. Então, as pessoas estão vendo isso, essa movimentação, querem se movimentar, querem fazer Pilates, e muitas vezes não tem
como ir até um estúdio, como se deslocar, ou inclusive a aula no estúdio de Pilates às vezes tem esse investimento maior para o cliente, ele não tem como fazer ou encaixar na rotina dele, então contratar um professor que possa ir até ele, possa ir no horário que ele tem disponível, vai ser uma vantagem, tá? Então, acho que o melhor momento agora, tá todo mundo em casa, tá todo mundo precisando se movimentar, e daqui para frente as aulas individuais e semi-individuais ou online, com certeza serão priorizadas, porque as pessoas estão se sentindo mais seguras sem sair de casa, tá? Vale a pena fazer online ou é melhor presencial? E a verdade é que são coisas diferentes, tá? Claro que o online não vai substituir o presencial, os equipamentos, são coisas diferentes. Mas o que seu cliente precisa hoje, precisa agora, é se movimentar, é fazer os exercícios, é acabar com a dor dele. E a minha pergunta é: o que você tem para oferecer agora? Se o estúdio está fechado, ou se você não tem estúdio, né? Não tem como ter os equipamentos, o que você tem para oferecer para o seu cliente agora, para acabar com as dores dele? Tá? Então, o Match Pilates traz os mesmos benefícios dos equipamentos, traz as mesmas vantagens do ponto de vista físico para o cliente. Então, por que não começar a oferecer e começar a dar ênfase nesse trabalho e começar a ter uma renda extra com Pilates, se é o que o cliente quer, se é o que o cliente precisa e é o que você vai poder oferecer para ele, tá? Então, o que eu vejo é que às vezes as pessoas deixam de trabalhar com Pilates porque acham que só existe Pilates com equipamentos, acham que só o Pilates com equipamentos é que dá certo, que funciona, e que só ganha dinheiro se abrir o estúdio de Pilates. E não é só isso, isso é uma das possibilidades. Eu já trabalho há 10 anos com Pilates, eu não tenho estúdio de Pilates, já pensei várias vezes em abrir, no final das contas, quando eu boto no papel, tem alguma coisa que me impede, uma crise financeira no Brasil, uma pandemia que faz fechar os estúdios, então sempre alguma coisa que me impede. Mas, de contrapartida, o meu trabalho com Match Pilates só aumenta, só tem mais demanda, né? Então, cada vez mais eu vejo que o online tem sido cada vez mais requisitado. Nos últimos 3 anos, principalmente, eu vi a minha vida profissional passar 50% online e 50%, menos de 50%, na verdade, presencial. Né? Então, eu estou trabalhando 3, 4 horas presencial, né? Então, bem menos do que se fazia antes, e o resto do tempo eu estou trabalhando no online. Tá? Então, não é só os equipamentos que existem, não precisa ser dono de estúdio para trabalhar com Pilates, isso é uma possibilidade, mas para começar, você precisa começar, né? E eu sugiro o começo seja com o Match Pilates. Eu acho que a melhor porta de entrada para começar a trabalhar com Pilates é o Match Pilates, e aí aos poucos, e com o retorno financeiro que ele vai te dar, você pode decidir continuar os seus estudos com equipamentos, ou abrir estúdio, enfim. Tá? Então, outro erro que eu vejo é, então, não se especializar, fazer um curso e achar que um curso de final de semana e achar que já sabe tudo, né? Aceitar um trabalho, aceitar entrar no lugar que tem que dar uma aula de Pilates sem saber exatamente o que está fazendo, e aí vai lá para o Google, procura exercícios, monta uma aula da cabeça do que achou lá e acha que aquilo é Pilates, tá? Não, a gente precisa estudar muito, a gente precisa de uma formação, mesmo para o Match Pilates, uma formação completa que fale, além dos exercícios, a filosofia do método, que fale sobre a didática de ensino, né, uma sequência pedagógica, a construção dos exercícios. Tá? Então, outro erro que eu vejo é esse, de sair pesquisando na internet, sem saber a fonte, sem saber a origem, e aplicar aquilo ali que viu. Né? Então, não é assim, a gente precisa praticar, tá? Não é olhar um exercício e sair dando para o aluno sem nem sentir no seu próprio corpo, sem nem praticar, tá? E aí eu vejo que a maior queixa hoje das pessoas que me procuram na internet, que procuram saber dos meus conteúdos, do meu curso, é a questão da insegurança. Se sente inseguro para ensinar um exercício, se sente inseguro para ensinar um aluno que tem alguma lesão, alguma dor, porque fez uma formação rasa, não fez uma formação profunda,
tá? Então, como é que tem que ser feito? Como é que a gente tem que se organizar para que esse tipo de coisa não aconteça, né? Porque eu digo, tem que começar no match, tem que começar pela base, fazendo exercícios, mas como não cair em furadas, né? Como saber que está indo pelo caminho certo e no final das contas não fazer algo raso e depois tá cheio de dúvidas na hora da prática, né? Porque precisa se aprofundar um pouco mais em algumas questões. Então, começa conhecendo a origem do Pilates, né? Conheça o Mat Pilates, faça os exercícios de Mat Pilates. Então, minha melhor sugestão nesse momento é comece treinando, seja aluno, né, antes de ser um professor. Então, faça aulas guiadas com o professor, pelo menos uma vez por semana. Sinta um método no seu corpo, né? Descubra um método de ensino que feche com aquilo que você acredita e que dê resultados e que você sinta esses resultados no seu corpo. E se apaixone por esse processo. E aí começa a estudar e fazer um curso, tá? Então precisa seguir essa sequência, achar um método, alguém que tenha um método que você goste, que você acha que faz sentido, né? Começar a fazer as aulas, começar a praticar aquele método, sentir a transformação no seu corpo, se apaixonar por aquilo, né? E aí você vai estar preparado para se tornar um professor, né? Porque o processo tem que estar claro, o processo tem que fazer sentido para você conseguir levar aquilo ali adiante, tá? Então, acho que isso é o primordial. Estudar, fazer um bom curso que dê essa formação para vocês. Eu tenho um curso, né, o Viva de Pilates, que vai abrir inscrições final de abril. Então, a gente vai ter toda essa semana aqui de lives, vai ter a semana Fature Mais com Pilates, e depois disso tudo vai ter a abertura do curso. Mas lá para frente eu vou falar para vocês como é que funciona meu curso. Mas antes disso, foquem aqui, foquem nesses conteúdos, aproveitem tudo, que é tudo online, gratuito, para vocês conhecerem justamente um pouco mais de como eu faço a minha didática de ensino, tá? Fran, legal, muito bacana. Mas como é que eu vou fazer um curso? Como é que eu vou fazer aulas? Como é que eu vou aprofundar no método Pilates se eu não tenho tempo de fazer nada, de estudar, de fazer aulas? Não tenho dinheiro, né? Então, principalmente profissionais de educação física, a gente me parte o coração ver ofertas de emprego 6, 7, 8, 12 horas de trabalho ganhando R$1.200. R$1.200 por mês. Quem é que vive assim? Né? Faz toda a faculdade, estuda, não tem condições, tá? Eu até achei que com fisioterapia fosse um pouco melhor, mas eu fiz uma pesquisa, rodei uma pesquisa, né? E quero inclusive agradecer quem respondeu essa pesquisa, e eu vi que não, a maioria das pessoas ganham menos de R$2.000 por mês. Menos de R$2.000 por mês. Então, justamente porque você não tem tempo hoje, no final do mês o dinheiro tá curto, é que você tem que começar a fazer pilates. Seja final de semana, seja de noite, em algum momento do seu dia, você tem que achar tempo para parar e estudar o pilates. E, se possível, o pilates clássico, que é a origem do método, onde nasceu tudo, é o que realmente funciona. O Joseph Pilates que criou e que hoje a gente conhece e está tão bem estruturado, já é o Pilates clássico. Então, se vocês puderem, arranjem um tempo em qualquer momento para poder estudar, né? Para vocês poderem, então, finalmente ter liberdade financeira, né? Poder aumentar suas rendas, pelo menos ganhar mais de R$2.000, né? Poder aumentar a sua renda e poder ter mais tempo livre. Então, às vezes me falam, vou ter agenda cheia, eu vou ter agenda cheia. Eu fico, mas para que tu quer ter uma agenda cheia? Para não ter tempo para nada? Não. Valoriza a sua hora-aula, valoriza o seu tempo. E para poder valorizar o seu tempo, para poder valorizar o seu trabalho, você tem que trazer resultados, né? Então, se você promete que vai acabar com as dores dos seus alunos, que ele vai melhorar a postura, você está fazendo uma promessa extraordinária. E promessas extraordinárias exigem provas extraordinárias. Então, se você prometeu, você vai ter que cumprir. Agora, se você promete, não tem uma metodologia de ensino, não estudou nada, não sabe como fazer aquilo, como aplicar, ninguém vai pagar R$80 na sua aula, R$90 na sua aula, R$100 na sua aula. Então, você realmente precisa dar esse resultado.
E aí, como é que faz? Gente, hoje em dia tem muito curso online e um deles é o meu. Então, você pode fazer o curso quando quiser, no tempo que quiser, na hora que quiser, com todo o meu suporte, todo o meu auxílio. Hoje não é mais desculpa de não tenho tempo. A gente está na era digital. A gente tem tempo. Num clique a gente encontra a resposta para tudo, né? Então, sim, dá para fazer mesmo sem tempo, e justamente porque você não tem tempo, não tá sobrando dinheiro no final do mês, dá uma apertada e arranja como fazer. Se vocês puderem fazer o curso que vai ter final de abril, eu sugiro fortemente, porque ele vai estar muito, 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 muito bom, e a gente vai abrir uma proposta super especial para quem vai estar inscrito na semana Fature Mais com Pilates. Então, começa por aí, começa se inscrevendo na semana Fature Mais com Pilates, aproveita todo esse conteúdo gratuito que eu estou dando aqui, as lives online, essas lives ao vivo que eu vou fazer nessas 2 primeiras semanas, vai se apropriando do assunto, vai entendendo um pouco mais de como eu trabalho, para vocês poderem decidir lá na frente se é o que vocês querem continuar estudando comigo e aumentar, então, a sua renda trabalhando com Match Pilates, tá bom? Bom, eu não quero me prolongar muito mais aqui, foi até um pouco mais do que eu queria ir, mas eu quero, antes de passar para os comentários e a pergunta que já vi que a Gabriela me mandou aqui no YouTube, eu quero finalizar dizendo assim, Pilates é para todos, tem como a gente trabalhar o Match Pilates para pessoas mais idosas, para gestantes, para pessoas que têm algum tipo de lesão, dor, seja no presencial, seja no online, a gente tem como fazer isso. Eu vou, inclusive, fazer uma live na sexta-feira, sem ser essa, na outra, de casos especiais, vou falar como que a gente adapta esses exercícios para esse público. Eu aviso quando as lives serão práticas, para vocês estarem mais preparados também, tá? E o mais importante de tudo, Pilates é para a vida. Tá? Até onde fazer Pilates, Match Pilates pode ser bom? Para a vida. Tá? Então, não é uma coisa que eu vou fazer para curar uma dor, eu vou fazer para tratar uma lesão, eu vou fazer para mim, para o meu bem-estar, para o meu corpo. Tá? Então, partindo do princípio que Pilates é para a vida, Pilates é para todos. Tem aquela frase minha que acabou viralizando, né? Que eu fiz aquele post, Pilates é para todos, mas nem todos são por Pilates, e tá tudo bem, e tá 100%, é isso aí, tá? A gente vai fazer o melhor que a gente pode para quem se interessa de trabalhar e conhecer com o método Pilates, tá bom? Eu fiz recentemente uma formação em 6 dias, mas com total convivência, que fui mesmo para conhecer a prática do que já tinha te acompanhado há um tempo nas redes. Sim, você foi uma das minhas inspirações. Ai, que bom, Gabriel! E agora quero estudar bastante para 2022 colocar em prática. Ah, total consciência, entendi. Mas com total consciência que fui mesmo para conhecer a prática, sim. Sim, porque 6 dias é um tempo bem curto, né? Então, assim, tem formações curtas e que oferecem aquilo que prometem, né? Então, assim, em 6 dias eu consigo ver os exercícios de Match Pilates ou exercícios do Reformer, eu não sei exatamente que curso que foi esse que tu fez, Gabriela, mas em 6 dias eu consigo ver os exercícios? Consigo. Mas eu não preciso de 6 dias para aprender exercícios e conhecer os exercícios de Pilates. Vocês têm que o que eu quero trazer aqui para vocês, e que talvez não tenha ficado... E talvez eu não saiba me expressar muito em relação a isso, enfim, é que saber exercício de Pilates é muito fácil, gente. A gente coloca lá no Google exercício de Pilates e vai ter um monte de vídeo com dicas de sequência de Pilates, dicas para uma aula de glúteos no Pilates, dicas de uma aula de braços de Pilates, barriga de tanquinho no Pilates. Vai ter de tudo, vai ter inclusive por nomes, né, dos exercícios em inglês, 100, roll-up, blá, blá, blá. Achar exercício de Pilates é fácil. O difícil é saber como ensinar esse exercício para o meu aluno, como aplicar isso para um aluno, como construir esses exercícios, tá? Porque na realidade, quando a gente vai ver ali com instrutores, com pessoas demonstrando, parece que é tudo muito bom, muito fácil, muito tranquilo. Mas quando a gente vai ver na realidade o nosso aluno, ele não vai fazer com aquela perfeição toda, ele não vai entender o que a gente está falando, então a gente tem que saber quais as dicas dar, quais os toques, quais os comandos verbais, né? Como construir, qual vai ser a didática, o passo a passo para ensinar, às vezes um simples
100 para esse aluno. Tá? E para isso, precisa de um pouco mais de tempo. Já faz 10 anos que eu trabalho com Pilates e ainda hoje eu continuo estudando, fazendo curso, me aperfeiçoando, né? Porque eu sei muita coisa do básico, muita coisa do intermediário, muita coisa do avançado, mas quanto mais você aprende, você descobre que tem mais exercícios que não te ensinaram ainda porque tu não estava preparado. Então tem exercícios super avançados de apoio de cabeça e de invertida que a gente precisa ir amadurecendo ao longo do tempo. E não vai ser em 6 dias, 3 dias, uma semana. Então, quando eu fiz minha primeira formação de MET, durou 3 dias. Foi sexta, sábado e domingo. E eu aprendi os exercícios. E foi ótimo. Mas quando eu fui para a prática, para atender a cliente, eu não sabia quais exercícios dá, quais não dá, para poder fidelizar aquela cliente na primeira aula. E ela não ficou, obviamente. Nem eu ficaria na minha aula. Então, eu aprendi com o tempo, claro, com todo esse conhecimento que eu fui adquirindo com cursos, foi um investimento alto no final da soma de tudo. Eu aprendi como dar não só uma aula de Pilates, mas uma aula que fidelizasse meu cliente, que cativasse meu cliente, que fizesse ele querer de novo. Saber qual exercício, quando, como, isso que é o mais importante e que precisa de um pouco mais de tempo. Isso aí, Gabriela, exatamente. Como saber qual a sequência de exercícios aplicar em cada caso e para cada corpo. É exatamente isso. E é isso que eu quero trazer aqui um pouquinho para vocês. Como saber isso? Quais as ferramentas que a gente usa? Hoje, eu vim aqui nessa live só para plantar para vocês a sementinha, porque a gente romantiza muito o Pilates, porque é uma filosofia, porque Pilates é corpo, mente e espírito, ele faz bem. Mas antes disso tudo, não sejamos hipócritas. A gente procurou o Pilates porque a gente queria trabalhar com algo que nos desse um retorno financeiro bom. E eu quero mostrar para vocês que dá para juntar os dois, sim. Achar um exercício, né? Um exercício, na verdade, é um exercício, mas achar algo na nossa profissão que nos dê um propósito de vida, que traga resultados para o nosso cliente, que a gente ajude o outro, mas que também nos ajude e que dê o nosso reconhecimento merecido, tá bom? Mas também exige, tô de manga curta, mas é remangar as mangas, botar a mão na massa e começar a trabalhar. Então, eu vou indo assim, talvez para quem já trabalha com Pilates, vai dizer, mas eu já trabalho com Pilates. Não. Trabalha com Pilates clássico, tá dando resultados? Porque eu acho que quem tá aqui é porque talvez ou quer trabalhar com Pilates, ou já trabalha com Pilates, mas precisa melhorar, ou quer melhorar alguma coisa. Então, vamos começar como aluno mesmo, do zero. Vamos pagar. Não quero que vocês esqueçam tudo que sabem, mas eu quero que vocês estejam abertos para escutar coisas novas e entender um pouco da minha visão sobre o Pilates e do meu método. Beijo, tchau, tchau.